Bom, nós já vimos a nomenclatura dos hidróxidos. Vimos que sempre você começa hidróxido D e dá o nome do cátion metálico. Beleza? Vimos a possibilidade de termos diferentes hidróxidos com o mesmo elemento químico. Por que isso? Porque esses elementos químicos podem apresentar mais do que uma carga. Então a gente diz que aqueles que têm uma única carga têm NOx fixo, e aqueles que têm mais de uma carga têm NOx variável. Daí você vai usar algarismos romanos para indicar a carga do cátion. E essa carga do cátion é a quantidade de grupos hidróxido. É quantas vezes aparece o grupinho OH-. Eu aconselho vocês a guardarem as cargas de ferro, do cobre, que é 1 e 2, do ferro 2 e 3, e do ouro, que é 1 e 3. Normalmente, né, e o chumbo 2 e 4. Normalmente esses são os elementos que aparecem com maior frequência nas provas que eu vejo por aí. Professor, esses grupinhos, qual o estado físico, qual o ponto de fusão, qual o ponto de ebulição dessas substâncias? Então aqui nós vamos discutir agora as propriedades desses compostos. Primeira coisa, você uma vez na vida já deve ter estudado ligações químicas. E aí você sabe que existem pelo menos aí três tipos básicos de ligações químicas. As ligações iônicas estão presentes nas bases ou hidróxidos. Perceberam que eu coloquei grupos com cargas, ou seja, cátions e ânions. Portanto, todo hidróxido, todas as bases, exceto uma, que nós vamos discutir daqui a pouco, todas as bases são e apresentam ligação característica iônica. Todo composto iônico tem fortíssima atração entre os seus íons, entre cátions e ânions. E a partir daí, essa atração é tão forte que esses caras vão tentar se aproximar o máximo possível. E se eles estão muito fortemente atraídos, para você separá-los, você tem que, usando somente a temperatura, você tem que colocá-los numa temperatura elevada. Portanto, ponto de fusão costuma ser ponto de ebulição, fusão alto. E ebulição muito alto. Só para vocês terem uma ideia, o sal de cozinha, ele é sólido. Ele derrete, funde por volta de 800 graus Celsius. E para derreter 800 graus Celsius, imagina para ele virar gás. Está por volta aí de 1700 graus. Não sei de cabeça esse valor da fusão que a gente usa mais. Mas para você compreender, ele para derreter é acima de 500, 700, 800 graus um composto iônico. Isso é uma característica que serve para diferenciar dos compostos que são formados por ligações covalentes. A temperatura desses caras dificilmente chega a 500 graus Celsius. Belezinha? Bom, o que mais nós podemos falar a respeito das bases? Eu vou colocar algumas aqui que nós vamos estudar agora, um processo em que esses íons são colocados em água. O sal de cozinha, quando você coloca em água, ele vai sofrer um processo, prestem atenção que isso é pegadinha de banca, ele vai sofrer um processo chamado dissociação iônica. Dissociar é deixar de ser sócio, é separar os íons. Então vamos ver aqui o processo de dissociação iônica. Dissociação iônica. Eu gosto muito de bater nesse tema, né, nesse conceito. Aqui não acontece reação, apenas ocorre a separação dos íons. Beleza? Apenas ocorre separação dos íons. Então vejamos, NaOH é uma substância que se encontra no estado sólido. Se a gente colocar essa substância em água líquida, o que vai acontecer? A água vai separar
esse Na- desse OH-. Então a água vai separar o Na- do OH-. E esses caras vão ficar... Opa, vem aqui. Esses caras vão ficar rodeados, solvatados pelas moléculas de água. Como que seria isso, professor? Seria assim, você tem aqui o Na- e você tem o grupinho OH-, certo? A molécula de água, você sabe que ela é assim, angular. Então aqui, como ela é polar, tem uma carga parcial positiva e aqui a carga parcial negativa. O que vai acontecer é que positivo e negativo se atraem. Então aqui nós teríamos esta configuração, distribuição das moléculas de água ao redor do Na+. É o cara negativo atraído pelo grupinho positivo. Já do OH- seria o contrário, né? Então nós teríamos aqui os Hs e aqui o O. Esta solvatação aqui. Percebam que inverte a posição. Isto que a gente chama de solvatação. De onde vem esse nome? Esse nome vem da palavra solvente, que nesse caso é água. É onde você quer dissolver a sua substância sólida. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando você coloca uma substância em água e ela consegue separar os íons, ocorre a dissociação e a substância solubilizou. Ela se dissolveu na água. Dissolveu e dissociou. Todos os compostos dissolvem bem na água? Não, nem todos. As bases dissolvem bem na água? Poucas. Quais são as bases que dissolvem bem na água? As bases dos metais alcalinos terrosos. Quem seria, professor? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Aí nós temos aquelas bases que dissolvem razoavelmente. Quem? Cálcio, bário e rádio. Dissolve um pouco. Não dissolve muito. Comparativamente, a mesma quantidade, comparado a mesma quantidade com um metal alcalino, dissolve pouco. Beleza? Então, é muito comum que as bancas questionem para vocês solubilidade. É comum. Questionem com vocês condutividade elétrica. Por que isso? Porque se a substância dissolve em água, ela libera íons. E a corrente elétrica, ela precisa de duas coisas para a condução. Uma das duas. Ou tem que ter elétrons livres, que ocorrem nos metais, por isso os metais são transmissores de corrente elétrica, condutores de corrente elétrica, e precisa ter, ou tem elétron livre, ou precisa ter íons livres, cátions e ânions, em solução, que é o que nós temos quando uma base se dissocia. Vamos ver um outro exemplo? Então vejamos aqui, KOH, sólido, mais água líquida. O que a água vai fazer? Vai separar esse K+, desse OH-. Então nós vamos ter K+, solvatado pela água, portanto a gente coloca aquoso, e OH- aquoso. Daí, moçada, conceito de arrênios. Conceito de arrênios. Base é toda e qualquer substância que em meio aquoso libera como único íon negativo o OH-. Único ânion, o OH-. Então isto é mais um exemplo e mais uma teoria que eu coloco aqui para vocês. Vamos ver agora como é que aconteceria a dissociação de um hidróxido, por exemplo, de cálcio, com dois grupos OH-. Vamos ver? Não muda nada. Nós temos hidróxido de cálcio sólido com água líquida. Geralmente o solvente está em grande quantidade. O que vai acontecer? Cálcio com dois grupos, com duas cargas positivas. E aqui nós vamos ter dois grupos com carga negativa. Nunca nos esquecendo que o meio é aquoso. Beleza?
Um outro aspecto que eu não mencionei, porque seria mais empregado na termoquímica, mas é bom que você já saiba, não precisa esperar chegar até o momento da termoquímica, é que essas dissoluções, elas liberam calor. Normalmente, essas dissoluções liberam calor. Então, quando você dissolve soda ou hidróxido de sódio em água, a solução aquece. Você vai ver que o frasco onde você coloca a água, né, e depois adiciona a base, aquece. Por falar nisso, você sempre começa a colocar a água no frasco. Sempre. Como esses caras são sólidos, você pesa numa balança, quando você vai preparar uma solução, pesa numa balança, coloca uma certa quantidade de água dentro do seu balão, onde você vai fazer a sua solução, e aí você vai adicionando o seu hidróxido lentamente, porque vai dar um aumento de temperatura. Meus jovens, como seria com hidróxido de alumínio? Nossa, teacher, será que é diferente? Vamos ver aqui que o hidróxido de alumínio, ele tem 3 grupos, e ele está no estado sólido. Se a gente puser água líquida, o que vai acontecer? Vai liberar o alumínio com 3 cargas positivas, que vai ficar solvatado, portanto aquoso, e ele tem 3 grupos OH-. Então esses 3 grupos vão ficar também solvatados pela água. Perceberam que isso aqui não mudou? É isso o que caracteriza um hidróxido. É liberar, pelo conceito de Arrhenius, o hidróxido libera grupo ou ânion OH-. É tranquilo, não é? Essa parte de dissociação para bases é muito fácil, é muito tranquila. Perceberam que todos os exemplos aqui eu coloquei água? Coloquei água. Só que tem um detalhe. Todas essas bases que eu mencionei se dissolvem muito bem? Não. Dissolução é um assunto à parte, mas só para você compreender. Por exemplo, essas 2 bases, esses cátions são da família 1A. Eles são muito solúveis. Da 2A, pouco solúvel, né? Razoavelmente. Da 3A, é quase que insolúvel. A gente chama, é tão pouco solúvel, que alguns autores e bancas chamam de insolúvel. Significa que a quantidade é muito pequena, desprezível. Você põe lá uma quantidade de 50 gramas em 1 litro de água do hidróxido de sódio, vai dissolver tudo praticamente. Tá certo? Você põe 50 gramas de hidróxido de cálcio em água, não dissolve praticamente nada. 5 gramas, 10 gramas. Mas você põe alumínio, não dá meio grama. Não dá meio grama. Portanto, você está comparando solubilidades nesse exemplo que eu estou dando. O que eu estou dizendo que para dissociação, se precisar ser representada, é desse jeito. Não se importe com solubilidade quando ele pedir para você, faça a equação de dissociação. Pronto, você vai lá e faz. Ela ocorre intensamente? É outro aspecto. É outro aspecto a ser estudado. Se ele perguntar de solubilidade, as bases que são solúveis, acabei de dar exemplo. Família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e franço, muito solúveis. Comparativamente, quando a gente pensa em mesma quantidade de mols, por exemplo. 2A, berílio e magnésio são pouco solúveis. Cálcio, estrôncio, bário e rádio, moderado. Daí para frente, todas as outras bases são praticamente insolúveis. Praticamente insolúveis. Eu vou colocar um slide que eu vou falar de uma capeta da química, aquela que vem para te ferrar a vida. Presta atenção, porque esta substância ela é muito presente em prova e ela é exceção a quase tudo que a gente está estudando. É o cão chupando manga, essa infeliz. De quem eu estou falando? De qual base? Então presta atenção. Existe uma substância, então vou colocar assim, ó. Cuidado. Então, cuidado. Nós vamos ver aqui que ela é exceção. Exceção em quase tudo. Nós temos uma substância gasosa que é chamado de amônia. Amônia.
Quando você mergulha, borbulha a amônia, que é um gás, em água líquida, ocorre um processo de formação de íons. Olha o que vai acontecer. Deixa eu fazer aqui para você entender. Você tem NH3, deixa eu fazer bem telecurso aqui no cantinho, ó. NH3, então aqui H, H e H. E aí a gente tem OH. E aqui tem um parzinho de elétrons no nitrogênio, não sei se você lembra disso, que ele não é usado. É um par não ligante. Só que isso aqui está positivo, né? Porque na verdade a água não é reta assim, né? A geometria dela é angular. Beleza? E isso aqui é negativo. Isso aqui tem carga residual positiva. Então acaba tendo aqui, ó, uma forte atração. Uma forte atração do nitrogênio pelo hidrogênio. E sabe o que acaba acontecendo? Quebra essa ligação. Quebrou a ligação, o nitrogênio, ele já tinha 3 Hs, certo? Aí ele faz uma ligação dativa para o H, que saiu deixando o seu elétron. Olha, professor, então aqui eu tenho um cátion? Sim. Que cátion é esse? Que cátion é esse? Vou escrever aqui do ladinho, ó. NH4+. Agora, o que sobrou da água? Sobrou o grupinho O ligado no H, só que aqui sobrou o elétron do outro H. Então aqui a gente diz o seguinte, ó, que esse grupinho é o OH menos. Esse menos é a carga, o elétron do outro H que ficou, né? Que ficou ligado ao nitrogênio. Daí você agora já sabe que formou NH4 mais OH menos. E mais é um equilíbrio químico, tá bom? Não é uma reação de mão única. Isto aqui chama-se hidróxido de amônio. Amônio. Tá feio aqui, né? Amônio. Não confunda com amonia. Essa criatura está aquosa. E aí, ela pode sofrer o processo de dissociação, que liberaria NH4 mais aquoso, mais OH menos aquoso. Beleza? Então, olha que coisa interessante. Como isso também forma um equilíbrio químico, a gente pode ter esta situação toda. Daí, meus queridos, minhas queridas, eu vou trazer para vocês algo muito importante que você saiba. Um equilíbrio químico ele pode se deslocar, ou seja, ele pode ocorrer com maior intensidade ou maior intensidade num sentido ou maior intensidade em outro sentido. Beleza? E eu pergunto a vocês, dentre esses equilíbrios, para onde que eles se deslocariam? Então eu vou mudar a cor da caneta, vou vir aqui e falar para vocês que entre dissociar ou ficar nesta forma de hidróxido, a tendência maior é esse equilíbrio se deslocar para a esquerda, certo? Então aqui, entre ficar sofrendo dissociação ou ficar na forma de hidróxido, a tendência é que ele se desloque para a esquerda. E entre ficar na forma de hidróxido ou na forma gasosa, a tendência é que ele se desloque para a esquerda. Esta substância aqui, ó, tem um cheiro muito forte. A amônia tem um cheiro muito forte, que é característico. Daí, eu não sei se vocês perceberam. Perceberam? Nós temos muita coisa diferente aqui. Vamos ver? Vou voltar para a tela para explicar. Mas, deixa eu explicar antes, depois eu anoto. Perceberam que a substância que vai formar o hidróxido de amônio é a amônia. Não tem nenhum metal aqui. Não tem nenhum metal. Então vejam, esta criança, ela tem ligações o quê? Covalentes. Todas as ligações dela são covalentes. E aqui a gente passa a ter íons. Então nós temos íons. Esse processo que forma íon é chamado de ionização. Quando nós temos os íons já formados, aí eles se separam. Então nós temos o processo de
dissociação. Tem banca que não diferencia isso, mas eu já vi isso como afirmativa e a banca levou em consideração. Então põe na sua cabeça, dissociou, separou, deixou de ser sócio. Se separa a coisa que tem íons, né? Se formou íons é porque essas coisas tinham íons. E a ionização é produzir íons a partir de onde não tinha íons, que era o NH3 e a água. Essas duas substâncias, NH3 e água, voltando aqui, elas não têm íons. Dê uma olhadinha, não têm íons. São compostos com ligações covalentes, as duas. Se passamos a ter íons, o processo se chama ionização. Então, primeira coisa, primeira exceção, hidróxido de amônio é a única base que não tem cátion metálico na sua formação. Primeira observação. Segunda observação. Perceberam que eu disse que a tendência é neste sentido? Significa que ela forma poucos íons. Poucos íons. E aí eu vou associar uma coisa com isso, que serve para todas as outras bases, tá? O que eu vou falar agora serve para todas as bases. Se uma base libera muitos grupos OH-, ela é forte. Eu acabei de falar que quem se dissolve muito, libera muitos íons. São fortes as bases, portanto, da família 1A. Muito fortes. Da 2A, moderado. E aquelas bases que não liberam muitos íons? São fracas. Então guardem. Essa criatura, ela libera poucos íons. Como todas as outras bases que liberarem poucos íons, todas elas serão fracas. Daí vem a pergunta, e por que elas são fracas? Porque elas não liberam íons. Então, se elas não liberam íons, é porque elas não se dissolvem. E se elas não se dissolvem, significa que elas não são solúveis. Beleza? Agora presta atenção para essa criatura. Ela é solúvel. Ela é solúvel em água, ela não tem origem metálica. Então vem aqui comigo que eu vou colocar. Ó, não tem origem metálica. Não tem origem metálica. Ela é fraca. Até aí tudo bem. Se ela é fraca por que motivo? Porque ela é fraca. Então ela libera poucos íons. Se ela libera poucos íons, ela deveria ser insolúvel. Mas ela é o quê? Então isso aqui, ó, que em asterisco, é o que torna ela exceção. Solúvel. Ela é muito solúvel. Bastante solúvel em água. Então ela é bastante solúvel em água. A gente discute aqui conceito de arrênios para soluções aquosas. Então percebam, o hidróxido dissocia, mas ele é formado por uma ionização. Então essa criatura vira e mexe, aparece em prova e te ferra. Normalmente te ferra e te ferra bastante. Bom, professor, o que mais o senhor poderia falar das bases? Das bases, eu poderia dizer o seguinte: algumas delas têm apelido. E aí é importante que você saiba esses apelidos, porque a banca pode se referir pelos apelidos nas provas. Quem que a gente poderia então colocar aí com um apelido que é importante saber? Vejamos. NaOH é chamado de hidróxido de sódio. E o nome dela? Apelido, soda cáustica. Cáustica, porque ela vai ser muito corrosiva. Você mexe nela, ela queima a sua pele, queima o tecido, uma substância cáustica. Quem mais? Nós temos uma outra aqui, ó, famosa, MgOH2, que é o hidróxido de
magnésio. Magnésio. Como que é o apelido disso aqui? O apelido é leite de magnésia. Magnésia. Aqui tem uma historinha. Por que chama leite, professor? Porque ela não dissolve bem em água. Então, essa substância, quando você põe em água, ela não dissolve. Mas o cara agita antes de usar, porque ela é consumida, por exemplo, agora nem tanto, mas ela já foi consumida para combater a acidez estomacal. E aí tinha que agitar. Fica esbranquiçado, parecendo leite. Daí o termo hidróxido de magnésio tem o apelido de leite de magnésia. Uma substância interessante que você saiba o apelido é o hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, é o hidróxido de cálcio. Ela tem um apelido de cal extinta. Cal extinta. Ou então cal apagada. Esses são dois apelidos para isso aí. Então, de uma maneira geral, esses são os principais nomes. Professor, hidróxido de potássio. É chamado de potassa. Potassa. Não brinquem com os hidróxidos. Por quê? Principalmente aqueles que são fortes. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. São muito fortes. Quando eles encontram a água, liberam muito calor, certo? Eu havia mencionado isso anteriormente. E qual que é o perigo? O perigo é se você, por exemplo, hidróxido de sódio vem em pastilhas. Se você começar a manipular isso aí, que ela vai te queimar a mão. A solução, você não percebe essa queimação logo do início, por quê? As bases, principalmente as fortes, quando elas encontram gordura na nossa pele, nós temos essa oleosidade natural, ela vai gerar um processo chamado de saponificação. Ela vai formar, o sabãozinho. Quando você estiver manipulando com uma solução sem proteção cair na sua pele, você não sente de imediato nenhuma dor. Ela está reagindo com aquele óleozinho, com a oleosidade da pele e das membranas. Só que quando ela encontrar a água das membranas e das células internas, melhor dizendo, ela vai dissociar. E aí ela vai liberar calor e vai gerar queimadura. Por isso, as bases, eu falo com meus alunos assim, inicialmente ela age de uma forma silenciosa. Depois de alguns minutos que você vai perceber aquela queimação, e aí, meu filho, já era. Já está ali uma ferida, uma lesãozinha instaurada. E é muito perigoso. É muito perigoso. Depende muito da concentração. Quanto mais concentrado, maior será a gravidade da lesão. Claro que comparando com o mesmo tempo e o mesmo tecido que você deixou exposto. Você já viu mão de pedreiro? Mão de pedreiro. Ela é toda ressecada. Por quê? Porque ele manipula muito a cal, aquele pó branco. Eu vou colocar uma reação aqui que ela é muito batida em prova. E é muito batida no estudo de óxidos. Mas só para você já compreender. Quando o pedreiro pega aquele pozinho branco chamado cal, ele é um óxido. Ele é um óxido. Cal é um sólido. Ele põe na água líquida e forma hidróxido de cálcio, certo? Hidróxido de cálcio aquoso. Como é que se chama hidróxido de cálcio? Cal extinta, cal apagada ou hidróxido de cálcio. Por que é chamada de extinta ou apagada? Apagada porque ela é sem cor. Mas aqui nós temos o óxido de cálcio, que tem alguns apelidos, como cal viva, cal virgem. E tem a cor branca.
tem a cor branca. Quando se coloca na água líquida, há uma reação química e produz alguma coisa sem cor. Por isso a gente fala de extinta ou apagada. Extinta ou apagada. Professor, quando eu olho para um líquido, por exemplo, vou pegar aqui esse copo. Num laboratório, pode ser que seja água, pode ser que seja qualquer outra coisa. Aí você não vai sair cheirando e nem experimentando o que tem aqui. Aqui eu sei que é água, tá bom? Você vai fazer isso num laboratório? De jeito nenhum. Num laboratório, se você encontrar um frasco com um líquido incolor assim, claro que alguns, por exemplo, a água é insípida, não tem gosto, né? E não tem cheiro, inodora. Se fosse álcool, por exemplo, você ia perceber o cheiro característico do álcool. Mas se fosse uma base ou qualquer outra substância, você não vai ficar nem cheirando nem bebendo, tá? Não pode fazer isso. Então, para saber o que é que pode ter ali, vamos pensar numa situação. Num laboratório, alguém preparou uma solução e não pôs o rótulo. Não rotulou. A gente tem que separar aquilo, tem que saber o que é aquilo lá, senão vai jogar fora. Daí, o que você faz? Você pode lançar mão de uma substância chamada indicador ácido-base. O indicador ácido-base é uma substância que vai assumir uma cor se o meio for ácido ou se o meio for básico. Então a gente já começa a fazer uma triagem ali. Então, por exemplo, a mais batida de todas é a fenolftaleína. 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 Fitale, já fui colocar o acento, ficou essa beleza. Ftaleína. É uma solução indicadora. Certo? É uma solução indicadora. Então nós temos um meio ácido, ou o meio pode ser básico. Quando você pinga essa solução e o meio é básico, ela vai ter uma cor, rósea. Sabe qual é a cor disso aqui? Incolor. Quando você pinga esta solução, uma gotinha já é o suficiente no meio ácido, fica incolor. Ou seja, não mudou de cor. Uma das características de substância indicadora é mudar de cor. A fenolftaleína, ela tem cor rósea, que alguns falam pink, em meio básico. Em meio ácido, ela é incolor. Mas muitos indicadores passam a ter coloração, guardem, bizuzinho. Muitos indicadores passam a ter cores, duas cores diferentes. Um para o meio ácido, um para o meio básico. Por incrível que pareça, a mais usada, fenolftaleína, mais frequente em provas, não que é mais usada em laboratório, ela é uma das raras substâncias indicadoras que passa a ter cor rosa avermelhado. Por quê? A maioria dos indicadores, ou grande parte dos indicadores, tem cor azul. Se tiver cor azul para indicador, não sendo fenolftaleína, meio é básico. Tá? Estou dando esse conselho para você, para um chutômetro. Beleza? Pingou uma gotinha ou duas do indicador em meio, né, num meio aquoso, e ele acusou cor azul, às vezes ele é até alaranjado, a solução é alaranjada, pinga, cai ali e fica azul. Qual é a natureza desse meio? Meio básico, provavelmente. Bom, meus caros, eu acho que assim a gente acaba fechando essa ideia. Não nos esquecendo de você fazer um bizu. Quem se dissolve bastante costuma ser base forte. Quais seriam? As bases da família 1A. Metal alcalino, lítio, sódio, potássio, biticésio e frâncio. Moderadamente solúvel, cálcio, bário e rádio, que é da família 2. Pouco solúvel na família 2, pouquinho solúvel na família 2, berílio e magnésio. E as outras bases? Todas insolúveis, todas são fracas. Professor, tem exceção? Tem. Hidróxido de amônio é fraca, porque não faz parte da família 1A. Nem metal tem. E é solúvel. É solúvel. É esta a exceção.
Belezinha, meus caros? E a gente encerra aqui o nosso estudo com as principais informações. Professor, você não vai falar o uso delas, não? Olha, o hidróxido de sódio é muito usado industrialmente. Ele é usado como limpa-forno. Sabe aquela solução muito perigosa que tem para você limpar a gordura do forno? Porque ali vai formar uma reação de saponificação com a gordura que tem no forno. Hidróxido de magnésio, eu já disse a vocês que era usado como antiácido. Hidróxido de alumínio também, usado como antiácido. Hidróxido de cálcio é produzido pelos pedreiros, é usado para pintar as paredes, que depois essa base, reagindo com o CO2 do ar, vai formar uma substância chamada carbonato de cálcio, que é branca. Então aquela pintura que você vê às vezes em tronco de árvore, em guia de sarjeta, chama-se caiação. Caiação. Beleza, meus jovens? A caiação vai gerar uma reação química do hidróxido de cálcio com o CO2 do ar, que vai formar um sal, e esse sal tem cor branca. Tranquilinho? Então, de uma maneira geral, é isso, né? Que a gente mais usa são essas substâncias quando nos referimos às bases. Hidróxido de amônio é bastante usado em síntese, hidróxido de sódio é bastante usado também em síntese, em meios industriais. Tem vários empregos, e esses empregos mais detalhados estão no meu material em PDF. Tudo bem detalhadinho, tudo bem bacaninho. Então, agora sim, encerrando aqui o nosso estudo sobre os hidróxidos.